para falar sobre um assunto que eu tive a sorte e o prazer de falar bem rapidinho ontem, para te mostrar que o Metrópolis.com não fala só do jornalismo factual, do dia a dia, mas também faz matérias especiais, tão importantes quanto falar do dia a dia, porque é nessas matérias especiais que os repórteres aqui da casa conseguem ter um tempo maior para se debruçarem sobre questões tão importantes quanto essas do dia a dia. A redação do Metrópolis publicou essa matéria especial sobre o desabamento de pontes. Ela se chama O Brasil que Desmorona e é uma reportagem da Jade Abreu e do Breno Ezak e relata a situação e as consequências da falta de manutenção e desmoronamento das pontes pelo nosso país. Olha que assunto interessante. Imagino que você possa não ter nem refletido ainda sobre isso, mas agora você vai. Eu convido, portanto, a Jade, que está aqui no estúdio comigo, para falar mais sobre a importância desse tema e, claro, sobre a apuração dela. Muito bom dia, Jade. Bom dia, Natália. Obrigada, viu, pela oportunidade que a gente tem aqui também no Metrópolis. Sim. Vai te contar uma matéria tão especial para mim e para o Breno, que a gente fez uma viagem longa e ficou um tempo bom apurando. Pois é, fala então pra gente do tema, né? De onde surgiu, ou imagino, geralmente a gente faz isso, né? O repórter fica atento, às vezes algumas coincidências, caiu uma ponte aqui, caiu outra ali, começa a relacionar e aí entende que é um problema muito sério e que não são coincidências, que esse problema precisa ser investigado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como surge essa pauta. E aí o desenvolvimento da apuração, você falou que vocês ficaram um tempo, né, viajando, porque as imagens são lindíssimas, essas são as imagens do Breno, isso, que é esse parceiro da Jade aí para o registro dessa reportagem. Exatamente. A matéria ela surge pelo entendimento, um pouco do que você falou mesmo, o entendimento de que algumas notícias elas não podem ficar só no factual. O factual é essa ideia de que é aqui, é agora, então assim, o Trump tarifaço, mas o que vem depois disso? Então, em janeiro eu comecei a apurar essa matéria, quando eu recebi de um advogado, que já é fonte minha há um tempo, ele me passou, ele estava defendendo os pescadores em Maranhão por conta da queda da ponte, né? E aí eu falei, mas por que os pescadores? E foi aí que eu fui entender que quando a ponte caiu, tinham vários caminhões com agrotóxicos lá e prejudicaram toda a renda. Eu falei, não, então tem mais coisa nessa história. E comecei a debruçar em cima da do Maranhão. A ideia inicial era essa. Aí eu conversando com o meu editor de cidades, nem era ainda uma pauta especial, eu ainda estava planejando, assim, tudo em janeiro, né? A ponte caiu em dezembro, a gente estava ali em janeiro começando a apurar. Eu já pedi pedido via lei de acesso à informação para entender quais outras pontes estavam em risco. E meu editor falou assim, vamos tentar então fazer um mapeamento de outras que caíram e o que aconteceu com elas. E a gente fez um recorte de norte a sul. Então a gente priorizou 2 pontes no Amazonas, que também deixaram uma tragédia enorme na vida de famílias, 4 pessoas morreram. E também uma no Rio Grande do Sul, que essa não teve morte, mas por conta das tragédias do ano passado, das enchentes, a gente entendeu também a relevância de trazer pelo trauma aqui na cidade. Então foi assim que começou a surgir e foram esses os recortes que a gente fez para poder dar o andamento da pauta e poder falar um Brasil que desmorona. Então a gente tem um centro ali, né, mais até difícil falar centro, porque é Tocantins e Maranhão, né, norte e nordeste, mas assim, é uma parte do Brasil que faz essa Belém-Brasília, ele faz parte do território da Belém-Brasília, então que cruza o Brasil, uma via muito importante, pensando nas rodovias federais, e colocando o norte, colocando o sul, a gente conseguiu falar de um Brasil que, enfim, repete. Essas tragédias você tem 2 anos, aí você tem 1 ano, aí você tem ano passado, e aí, né, a gente espera que não, mas repete. Exatamente. E por muitas vezes mata muita gente, né, Jade? Nesses últimos acontecimentos, a gente tem a tendência, muitas vezes, o público em geral, de só lembrar da última, né? Mas assim como você reforçou, lá na matéria da Jade e do Breno, tem alguns desses acontecimentos e o que mostra, né, também reforça a importância de se olhar para essa questão. Jade, quais outros lugares que vocês passaram para conseguir fazer a matéria? Então, a gente viajou 4 estados do Brasil,
saímos aqui de Brasília, né? Fomos para o Maranhão. Maranhão e Tocantins, a ponte fazia divisa, então, 2 estados. A gente tem personagens, né? A gente conta histórias de pessoas, tanto que estão na cidade de Estreito, que é no Maranhão ali, e Aguiarnópolis, Tocantins, são as cidades, né, que atravessam. Porque é o rio Tocantins e essa ponte cobria eles. Depois a gente foi para Manaus. E de Manaus a gente cobre a ponte lá no Careiro da Várzea, que é uma região muito afastada. Então, assim, até pra gente ficar hospedado, tinha que ser em Manaus, mas você tinha que pegar uma balsa de 1 hora e meia, pra poder chegar em Careiro da Várzea, porque lá já não tinha mais estrutura pra gente poder ficar, para as pessoas ficarem. E quando a gente chegou, isso também foi curioso, porque era o período da cheia, então a ponte provisória que eles montaram começou a ceder, e a gente conseguiu mostrar toda uma tragédia. A gente quase não volta um dia para casa, porque a balsa falou, olha, não, que não tá compensando pra gente levar vocês de volta e tudo mais. Depois a gente volta para Brasília, fica aqui, né, só aquele fim de semana, assim, para retomar já em Santa Maria, e a gente fica mais uma semana em Santa Maria. Foram todo 16 dias, assim, de viagem, contados, assim, né, em locais, para poder fazer. Então, assim, foram 4 dias, 5 dias, 4 dias no Maranhão, 5 no Amazonas, mentira, 5 dias no Maranhão, 6 no Amazonas e 5 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que a gente passa por outros municípios. No Rio Grande do Sul mesmo, a gente vai por toda a região da quarta colônia, perdão, que é uma região de imigrantes italianos e que é do interior do Rio Grande do Sul, que vive em função de Santa Maria. Então, com a queda das pontes e com a queda da infraestrutura viária do ano passado, toda a região que dependia turisticamente, enfim, do transporte, da escola, dos hospitais, porque Santa Maria é uma região muito maior, né? Então ela tem uma estrutura de hospital, tem uma estrutura de universidade. Todo mundo que dependia ficou ilhado, assim, morando perto, mas longe, né? Por falta de estrutura urbana. Ô Jade, quem são as pessoas que vocês ouviram, né? Imagino que órgãos, mas também entidades, mas também familiares, né, dessas vítimas, pessoas que precisam dessas pontes para trabalhar, né, para viver, para tirar o sustento. Fala um pouquinho sobre as pessoas que vocês ouviram. Perfeito. Quando a gente decidiu ir para os lugares, eu comecei a procurar, com quem que eu vou falar? Porque a gente não pode fazer uma viagem dessas no escuro, chegar lá para descobrir com quem você fala. Então eu já sabia, né, por exemplo, no Maranhão, a gente já sabia que tinham vítimas, então eu já comecei a planejar para eu ir na viagem e conseguir conversar com as pessoas. Foi uma viagem que teve que tomar muito cuidado, porque como é que você aborda uma pessoa que perdeu, por exemplo, a dona Cassiane, que ela perdeu a filha, na queda da ponte, a filha ia visitar os avós. Era tão perto, a ponte era tão central na vida dessas pessoas, que a avó morava em Estreito e a mãe morava em Aguiarnópolis com a filha. Ela foi visitar e a ponte caiu nesse trajeto e a família se desabou ali, né? Sim. Então, com esse tema que a gente leva. E aí outras famílias também. Tinha uma que morava em Aguiarnópolis, também trabalhava em Estreito, numa rede de hotelaria. Então, foram essas pessoas iniciais que a gente tentou. Os pescadores, porque eu já sabia que eles estavam sem renda, então a gente também falou com eles para entender essa situação. Mas todo um trecho da cidade foi desviado, porque agora não passa mais por ali. Os caminhões têm que passar por uma balsa. Então a gente conseguiu falar com os moradores. Então, por que eu tô falando isso? A estrada que era antes uma BR, né? Então ela tinha todo o caminho, ela tá passando agora para uma área residencial. E a gente falou com os moradores que estão ali agora, antes era uma rua tranquila, em que os meninos jogavam bola ali na rua mesmo, uma cidade de interior. Tem uma fila de caminhões que não para, porque a fila, ela fica ali. Um caminhoneiro fica 8 horas, 10 horas, já teve relatos de 14 horas. Então, além de falar com os caminhoneiros que estão passando por isso, a gente falou com os moradores que estão ali vizinhos e falou assim, a gente não aguenta mais esses caminhoneiros aqui, porque é barulho de caminhão o dia inteiro, a noite inteira. Isso foi o trecho do Tocantins. Quando a gente foi para o Amazonas, também tentamos falar com vítimas, com as pessoas que têm dificuldade por causa da BR-319, que é uma área central. E no Rio Grande do Sul a gente focou no acesso à saúde e à educação das pessoas. Então, pessoas que dependiam da rede pública, a gente conseguiu contar com apoio, né? E a própria Secretaria de Saúde quis nos ajudar, os órgãos mesmos quiseram nos ajudar. Olha, realmente a gente está passando dificuldade. Então você tem um grupo lá de comissão para poder, dentro da Câmara de Vereadores, né? Para poder
pedir o conserto, e eles nos ajudaram também para poder conseguir falar com essas pessoas, com quem dependia, mostrar a situação de quem faz hemodiálise. Bora numa cidade como, por exemplo, Faxinal do Soturno, que é afastada, mas é perto, né? E ela tem que, de repente, para Santa Maria todo dia passar por uma ponte que está quebrada. Como é que é a vida dessa pessoa? Então, a gente foi atrás dessas pessoas. Outros estudam, né, também. Tem a pessoa que mora em Restinga, que também é perto, é muito perto, gente. Seria coisa assim de 20 quilômetros, 15 quilômetros de distância. Só que tem uma ponte quebrada no meio, numa rodovia que ainda é pedagiada. Então, as pessoas ainda pagam o pedágio para poder atravessar a ponte. Caramba. E isso é inacreditável. E tá aí. Uhum. Tá aí, é isso. Sim. Ô, Jade, também parte da construção da reportagem de vocês é a parte da arte, né? É lindíssimo o material visual que tá lá no metrópolis.com, então a gente convida de novo as pessoas a acessarem, e é todo interativo, assim, você vai rolando a página e ela vai te mostrando essas diversas informações que a Jade captou, as imagens que o Breno registrou, mas que a arte, acho que para o público entender assim também como é um trabalho realmente coletivo, né? Obviamente as apurações e as imagens são lindas, são muito bem feitas, mas que a arte dá aquele último toque, né, para deixar esse material visualmente muito interessante. Exatamente. A arte, ela é fundamental para trazer uma leveza na matéria. Ela é uma matéria densa, ela é uma matéria pesada, ela é uma matéria grande. Foram 24 páginas de Word. Imagina Olha. isso, colocar num texto assim, corrido. Então, é ela que traz. E aí você, de repente, não percebe que está lendo tanto. Porque você está ali preso nas imagens, você está preso na diagramação dela, que é maravilhosa. Eu fico sempre impressionada. O pessoal daqui é fantástico. Sim. A própria ideia do Brasil desmorona, formando um mapa do Brasil enquanto vai caindo, são insights, assim, são ideias geniais. Então, eu sugiro mesmo, até para você não estar habituado a ler muito, talvez até assustado, falando que são 24 páginas, mas vai fluindo, vai lendo aos poucos, você vai se encantando com a forma que ela está diagramada. A gente conseguiu fazer um mapa de todas as pontes em situação crítica que veio do pedido de lei de acesso à informação, né? Então, o DENIT nos forneceu as coordenadas e todas elas, a gente fez o pedido. É um pedido que voltou, mas enfim, a gente conseguiu, e aí conseguiu desenhar e entender as situações das pontes, né? Das 5.019 pontes, se eu não me engano, que tem no país, e que 775 delas estão em estado ruim. Porém, uma coisa que nos chama a atenção, a gente descobriu que uma das pontes citadas na matéria que caiu, foram duas, né, pontes no Amazonas, uma delas estava em estado bom, então o DENIT considerou que não era uma ponte de urgência, e mesmo assim ela caiu 11 dias após a primeira ponte ter caído, que essa já estava em estado ruim. Então a gente consegue desbruçar e esmiuçar toda essa situação da infraestrutura brasileira, tanto, né, na questão federal, como também nas estaduais, que é o caso do Rio Grande do Sul, que além de ser estadual, é pedagiada. Então a gente começa a formar esse mapa, e só consegue fazer isso também com o apoio da diagramação, que foi fantástico, foi fundamental para esse resultado. Excelente. A produção aqui me assoprou que são 5.018. 5.018, eu confundi, mas tava ali, Tava gente. ali, por muito pouco. Jade Abreu, repórter que apurou essa matéria, esse especial do Metrópolis, que você encontra em metrópolis.com, Brasil que desmorona, com um assunto muito importante, interessante, com as fotos, os registros visuais ali do Breno Ezak, e também com toda a arte e o TI envolvido aqui do Metrópolis para conseguir realizar o registro dessa reportagem da Jade, que eu recebi aqui no estúdio para ela falar um pouquinho sobre a reportagem. Obrigada, viu, Jade? Eu que agradeço, muito obrigada pela sua oportunidade, por poder falar desse trabalho tão bonito, tão legal de ter feito. Muito bom, excelente. Reforço de reportagem, a gente adora aqui falar sobre isso no Acorda Metrópolis.